Olá, olá, meninas e meninas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, professora Ana Paula. Vamos falar da Revolução Russa hoje, né? Vocês já estão... Nós começamos em aulas anteriores, hoje vamos falar da Revolução Russa. Ela ocorre em 1917. Então, a gente falou um pouco da questão do capitalismo, né? O capitalismo, diferença entre o sistema capitalista, socialista e comunista. Então, quando a gente pensa no sistema capitalista, vamos fazer uma memória disso. O que é o sistema capitalista? Quais são os valores, né? É o sistema social e econômico. Preza a valorização do lucro, né? Que as pessoas têm que lucrar em tudo, tudo tem que ter lucro. Se vende uma balinha, você não vai vender pelo mesmo preço que você produziu. E o que se produz não é só para atender as necessidades, mas para consumismo mesmo, né? As pessoas têm que consumir, né? Você está com um celular bom, mas aparece um outro lá, opa, esse aqui tem uma coisinha a mais, mas ele é o meu S10, esse aqui é o S11, eu preciso do S11, porque isso é importante para a minha vida. É a lógica capitalista que está fazendo você consumir mesmo sem você precisar ou ter necessidade disso, né? Então, a lógica capitalista visa o lucro, visa a produção para o mercado, né, consumidor, para atender o mercado, não para as necessidades da população. Tem a questão da propriedade privada, né, no capitalismo, tudo é valorizado, o privado é valorizado, muito, não tem esse negócio de coletivo, né? Tudo você adquire por meio de compra e passa a ser privado, né? E a questão também do trabalhador, né? Então, você tem aqueles que possuem os meios de produção, que possuem a fábrica, que possuem a terra, que possuem isso, e aqueles que não possuem, que são os trabalhadores, né? Que vendem a sua força de trabalho, uma situação bastante desfavorável, porque geralmente também o dono, o patrão, ele também lucra em cima do salário que ele não paga, né? Para o trabalhador. Então, muitas vezes, o sistema capitalista no século XIX foi gerando uma desigualdade muito grande, né, entre aqueles que trabalham, ficam cada vez mais pobres, e aqueles que né, possuem o maquinário, possuem a fábrica, ou então possuem a terra, né, e explora cada vez mais essa mão de obra. Então, gera essa desigualdade. Diante dessa desigualdade surge, então, várias propostas de substituição do capitalismo, né, acreditando que o capitalismo um dia chegaria a uma crise. Na verdade, o capitalismo, sempre quando ele chega numa crise, ele se reinventa, né? O sistema se reinventa e não entra em crise, não desaparece, né? E um dos sistemas que vão ser implantados na prática, tiveram vários, mas o que vai ficar é do Karl Marx, né? O marxismo, em que ele vai propor o quê? Que quem são os explorados dessa sociedade são os trabalhadores, que trabalham 14, 18 horas, não têm direito trabalhista nenhum e cada vez mais ficam pobres. Então, eles é que fariam uma revolução e que mudaria tudo isso, né? Então, essa fase da mudança seria o socialismo, né? De fazer uma revolução, de tomar o Estado, né? de acabar com a propriedade privada e passar para ser uma propriedade coletiva, ainda o Estado sendo controlado pelos trabalhadores, ainda tem Estado nessa fase, né? Até chegar a transformar a propriedade privada, capitalista, em propriedade coletiva, né? E assim vai. A produção ser destinada não para o mercado, mas para atender às necessidades da população, até chegar numa fase maior, que é o comunismo, em que tudo funciona de forma igualitária, quase não há diferenças sociais, né? Todos terão as mesmas condições, praticamente as mesmas condições sociais, uma sociedade mais, né, igualitária, sem tanta diferença entre ricos e pobres, não tem mais Estado, porque o Estado não vai precisar de Estado, né? Então, seria como se fosse o céu, né? Só que na prática não foi bem assim. Tentaram implantar o socialismo, algumas coisas foram boas, algumas coisas foram boas, mas uma coisa é a teoria, né? Proposto por Karl Marx e Engels, outra coisa é a prática, né? Mas não vamos falar da prática, socialismo real. Vamos lá, Revolução Russa, 1917. Então, a Rússia foi o primeiro país a tentar pegar as ideias de Karl Marx, né, de buscar substituir o capitalismo pelo socialismo até chegar no comunismo. Então, quando fala em socialismo, é uma fase que é para chegar ao comunismo, mas alguns já falam que nós já chegamos ao comunismo, mas, na verdade, nenhuma sociedade chegou mesmo ao comunismo, mas apesar de se autotitular como comunista.
Então, aqui como é que era a Rússia antes da Revolução? O Império Russo era governado por uma monarquia absolutista, né, em que o rei, que era chamado de czar, né, o Nicolau II, czar, ele tinha poderes totais, era um rei absolutista. Tem a foto dele aí. Então, 80% da população era formada por camponeses que trabalhavam nas terras da nobreza e eram trabalhadores que eram explorados por essa nobreza, né? Então, eles eram famintos, doentes e analfabetos. E nas cidades iniciava a industrialização. Então, a Rússia vivia naquela época feudal, né? A maior parte da população vivia no campo, sendo explorada por uma nobreza. Então, estava começando a se industrializar. E nas poucas fábricas que existiam na cidade, os operários também recebiam salários miseráveis e eram submetidos a 12 horas diárias de trabalho. Imagina isso, gente, 12 horas diárias. A gente trabalha 8 horas, que equivale o dia inteiro, imagina você trabalhar 12 horas diárias. Então, grupos de oposição com ideias de tendências socialistas, né, que já liam, né, as obras, os livros, né, de Karl Marx, começaram a gostar das ideias marxistas, né, e começaram a combater o absolutismo da monarquia, né, do czar, né, querer derrubar o czar do poder, retirar o czar, esse rei absolutista do poder. Essa oposição também criticava a exploração capitalista e defendia a construção do socialismo na Rússia, a implantação do socialismo na Rússia. Quem são essas pessoas que vão liderar esse processo aí? O Lenin, o Trotsky e o Plekhanov. Então, foram os principais líderes aí desse processo aí, né, da Revolução. Vamos das ideias, né, por enquanto. Então, tem a foto dos caras, né, que é o Stalin primeiro, o Lenin, que vai ser o líder, né, principal desse processo, e o Trotsky, né, que vai estar ali ajudando ele também. Muito. Bom, em 1905, ocorreu o Domingo Sangrento. O que é isso, Domingo Sangrento? Líderes socialistas organizaram manifestações dos trabalhadores. Então, por um dia de domingo, como aconteceu muitas vezes aqui no Brasil, as famílias foram para a rua protestar contra, né, o poder do czar, o governo do czar, que era o rei, de forma pacífica, levaram seus filhos, né, as suas esposas, e fizeram greves e protestos. Só que o czar mandou que seus soldados atirassem, metralhassem contra a multidão. Tem essa imagem aqui mostrando isso aqui, ó, a tropa do czar e atirando uma queima-roupa nas pessoas, né? E mais de 1.000 manifestantes foram mortos nesse dia e 5.000 ficaram feridos. Então, foi um dia extremamente brutal, né? Cruel. Aí, o chamado Domingo Sangrento, em que o rei mandou fuzilar mesmo os manifestantes que estavam levando uma carta de protesto para ele, no palácio. Em 1914, a Rússia envolveu-se na Primeira Guerra Mundial, só que ela não estava preparada para uma guerra tão demorada e tão desgastante. Depois de 2 anos de guerra, a economia russa entrou em colapso. A população começou a passar fome, e além das mortes de soldados. Então, a população já estava sofrendo com a entrada da população da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a situação piorou economicamente na Rússia. Então, em 15 de março de 1917, as forças de oposição se uniram, todos, se uniram contra o rei. Então, vamos unir todo mundo, é como se unisse aqui, nesse momento que estamos vivendo, esquerda, direita, todo mundo para derrubar quem está no poder, né? Então, uniram todas as forças de oposição, socialistas, anarquistas e liberais burgueses, e o povo unido invadiu, né, o Palácio de Inverno, que era, né, onde o czar ficava, e conseguiram derrubar o rei. Iniciava-se, então, a Revolução Russa. E depois da derrubada do rei, depois da derrubada do czar, instalou-se um governo provisório, né, e tomou medidas que de forma que desagradaram que agradaram a população, reduzindo, né, a jornada de trabalho, mas que desagradou também, porque esse governo provisório manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, coisa que a população não queria, né? Lenin, que é aquele líder, né, aquele líder socialista, né, que defende as ideias socialistas, quando ele montou o partido ali, né, naquele início lá, que ele começou a querer defender o socialismo, começou, né, a organizar ali, né, claro que vai ter divergências, eles vão se dividir, o partido e tudo, mas o Lenin teve que
sair do país, o Lênin Trotsky. Por quê? Porque o rei, né, o czar, começou a persegui-los, né? Então, eles tiveram que desmantelou o partido, começou a prender vários líderes, então o Lênin e Trotsky tiveram que sair da Rússia. Então, o Lênin volta, lidera uma oposição ao governo provisório, organizou o partido bolchevique, que vai ser o partido, né, socialista, e pregou uma república dos sovietes, que os sovietes seriam os comitês, né, comitês políticos dos trabalhadores. O seu lema do Lênin era todo o poder para os sovietes. Lenin no poder, ele retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ora, os russos bateram palma, né? Porque é tudo que eles queriam, sair da Primeira diante de tanto conflito, de tanta crise interna. Aí ele fez algumas medidas que se assemelham às medidas socialistas. Ele confiscou as propriedades privadas da nobreza e da igreja, quer dizer, pegou, né, as terras da nobreza, as terras da igreja e distribuiu, deu para os camponeses. Toma, vocês vão trabalhar. Terra de vocês. A economia passou a ser controlada pelo Estado, né? E houve a nacionalização de bancos e fábricas. Quer dizer, nenhuma fábrica, nenhum banco na Rússia seria de empresas estrangeiras, todas seriam do país. Então, ele fez algumas medidas aí, né, já buscando aí implantar esse socialismo. Só que teve uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho, né, dos defensores da Revolução Russa, né, do socialismo na Rússia, e o Exército Branco eram aqueles que eram contra, né? Que defendiam o retorno do rei, do czar. E eles eram apoiados, e esse exército era financiado pela Inglaterra, pela França, pelo Japão, que eram países capitalistas e que não viam com bons olhos a implantação do socialismo na Rússia, né? Mas, graças à resistência do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, após uma violenta guerra civil, o Exército Socialista saiu vitorioso. E em 1918, o Partido Bolchevique mudou o nome para Partido Comunista, passou a ser chamado de Partido Comunista. E o símbolo do comunismo é essa aí, né, gente? O símbolo comunista está representado com a imagem da foice, aqui a foice, né? E o martelo, que representa os trabalhadores. Essa ideia de que uma revolução feita pelos trabalhadores para mudar a situação, né? Melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então, a foice e o martelo representam o quê? A união dos camponeses e dos operários. Então, os países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia, né? Tipo assim, já que eles mudaram o sistema lá, né? Vamos isolar, ver se para esse sistema não dá certo, né? E aí o governo soviético abandonou o chamado comunismo de guerra e passou e reconstruiu para reconstruir a nação, né? Que precisava de uma política econômica mais eficiente. E aí criou a NEP, né, que é algumas medidas capitalistas voltaram, né, ao lado de medidas socialistas, como a liberdade de comércio, salário, a criação de empresas privadas, de empréstimos estrangeiros. O Estado continuava ali controlando a economia, porque no sistema capitalista o Estado tem que ser mínimo, o Estado não pode, né, tem que ter uma liberdade comercial, o Estado não pode, deve evitar, né, controlar a economia. E no plano político, quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo, traidor. Então, implantou-se ali uma ditadura. E aí surge, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, né? Formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Transcaucásia, Uzbequistão, Turcomenistão e Tajiquistão. Aqui é a Rússia, né? A União Soviética, também na Rússia, e com todos esses países que eu citei o nome, formando aqui a União Soviética. Após a morte de Lenin, vai ter uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que a Revolução Socialista deveria ser levada à Europa e ao mundo, opondo-se a Trotsky, na verdade Stalin, né? O Trotsky defendia, opondo-se a Stalin. Então, o Stalin, ele defendia que a Revolução Socialista deveria começar primeiro na União Soviética, depois ir para o mundo, né? Porque a ideia era expandir. E na luta pelo poder saiu vitorioso Stalin. Vem, então, a perseguição a Trotsky. Trotsky teve que sair da Rússia. Depois ele foi assassinado no México pelo próprio Stalin. Mandou assassinar ele. Disputa pelo poder. Depois da morte de Lenin, que era o líder principal. E aí, Stalin torna-se o governante absoluto da União Soviética. E ele vai transformar a União Soviética em uma potência econômica, rivalizando economicamente com os Estados Unidos no período posterior.
Então, vão ter duas potências econômicas, os Estados Unidos e a União Soviética, né, no século XX. Então, como é que ele faz? Ele desenvolveu a indústria pesada, mecanizou a agricultura, promoveu a colonização do campo, distribuiu as terras, fez a reforma agrária, né? Desenvolveu a educação pública, investiu em educação, acabando com o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades, tá vendo, gente? Para melhorar um país é investir em educação. Até lá os comunistas fizeram isso. O lado trágico do governo de Stalin foi a implantação da ditadura, né, que perseguiu brutalmente as oposições. Quer dizer, uma ditadura só ele que manda e quem é contra vai ser perseguido. Então, muitas pessoas foram mandadas foram presos, torturados, condenados a trabalho em campos de concentração ou executados, né? Aqui tem um cartaz da época criticando aqui o Domingo Sangrento, né? É uma mulher com a criança, né? E a espada, né? Soldado, né? Quer dizer, soldado do rei, matando, né? Pessoas inocentes que estavam fazendo a manifestação ali, inocente. E aqui, gente, mostra o Stalin com a criança, né? Ali todo feliz, mas embaixo você tem os campos de concentração, que também fazia parte do governo dele, né? Então, quem era contra o governo dele não tinha liberdade de expressão, né? Então, ele transformou a União Soviética uma potência econômica, mas dentro do país não havia liberdade de expressão. É uma ditadura. Tá? Uma ditadura socialista. Certo? Então, é isso aí. Valeu. Obrigada. Até mais.